Vivemos em um mundo diverso por natureza, com um misto de culturas, crenças e cores. A diversidade é inerente ao ser humano, seja pela forma como pensamos, nossas crenças, identidade ou características físicas. Poderia significar que não precisamos falar sobre o tema, pois é natural sermos diversos. Mas precisamos falar que o respeito a essa diversidade também seja natural. Baseado na história do nosso país, em 1988 foi criado o SUS, o Sistema Único de Saúde, pela Constituição Federal Brasileira, onde prevê que é dever do Estado garantir a saúde a toda a população. A partir daí, toda a população brasileira passou a ter direito universal e gratuito à saúde. Mas, até os dias de hoje, o SUS vem se reformulando, com implementações para alcançar toda a sociedade de uma maneira humanizada e com equidade. Baseado em pesquisas e artigos científicos publicados, ao passar dos anos foram identificadas barreiras que impedem, talvez, o acesso à saúde às populações mais vulneráveis. Baseado nisso, em 1º de dezembro de 2011 foi criada a Portaria número 2836, Política Nacional de Saúde Integral LGBT, que considera o artigo 196 da Constituição Federal, que garante o direito à saúde a toda a população brasileira. E com isso, visa a humanização e o respeito à orientação sexual de cada indivíduo. Meu nome é Ademir Miranda Veras. Uma vez também, quando eu trabalhava nas boates, que eu fazia show de transformista, nós estávamos indo embora para casa, já era 3 horas da manhã. No cruzamento, o meu colega também fazia show, né? Nós vinhamos os dois montados, cansados, né? De ter passado a noite, batendo cabelo, né? Fazendo show. E no cruzamento teve um acidente, um carro bateu no carro dele. E a gente foi pro hospital, né? Tudo ensanguentado, saiu sangue do meu nariz e o outro cortou a sobrancelha, né? Então eu lembro que a gente nem beber a gente não bebia, né? E nem se drogava, a gente estava sanzinho, era só cansado. E eu lembro que a gente foi pro hospital e quando chegou lá, olharam assim pra gente e falaram, é viado. Tá entendendo? Como que diz assim, é briga de viado. Eles nem sabiam o que era, entendeu? E nós fomos atendidos, assim, não fomos atendidos na mesma hora. Meu amigo sanguentando e tudo, e eu também. Nós fomos atendidos depois que foram fazer a ficha, que vieram entender que nós nem bêbado não tava, que a gente não bebia. Então, tipo assim, eu acho que é preconceito. Estamos aqui com Beatriz Maciel, gerente da Vigilância de ISTs do Distrito Federal. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom. Trazendo, né, as barreiras que existem na saúde pública em relação ao acesso desse público, né, dessas populações vulneráveis, qual o índice de ISTs registrados ao longo desse ano e se existe algum percentual que corresponde a essas populações vulneráveis, incluindo os LGBTs? Bem, quando a gente fala em número de notificações, número de casos de infecções sexualmente transmissíveis, né, no geral, o que a gente consegue na vigilância epidemiológica é estratificar por população, né, no caso aqui falando um pouco da população vulnerável LGBT, né, que entra aí no grupo junto com a população de rua, usuários de drogas, população privada de liberdade, né? O que a gente consegue estratificar é o HIV/AIDS, né? E hoje a gente tem um número aí, dos dados que a gente traz aí de 2014 e 2019, que são os dados do nosso último boletim epidemiológico, a gente tem uma média de 4.100 casos de HIV e 2.400 aproximadamente de AIDS. E especificamente no ano de 2019, cerca de 50% a gente consegue estratificar esses casos por tipo de exposição
E aí a gente tem uma média aí de 50% de exposição de população homossexual, bissexual, entrando aí no grupo LGBT. Uhum. E qual os métodos, né, assim, os métodos, os planejamentos a serem implantados pela vigilância, juntamente com a assistência, para diminuir, né, a taxa desses registros, principalmente nessa população, como você falou? Então, retomando um pouco, então, as infecções sexualmente transmissíveis, HIV, AIDS, sífilis, hepatites virais, que são as nossas doenças de notificação compulsória, né, que nós chamamos assim. Hoje nós temos insumos, que a gente chama insumos de prevenção, preservativos feminino, preservativos masculino e gel lubrificante, que são distribuídos gratuitamente à população em todas as unidades de saúde. Temos também a profilaxia pré-exposição e pós-exposição ao HIV. Além disso, sabe-se que atualmente nós temos os testes, né, rápidos de HIV, sífilis e hepatites também disponíveis. E falando um pouco aí do HIV, a gente sabe que, atualmente que as pessoas que são testadas de forma precoce, testadas e diagnosticadas de forma precoce e iniciam o tratamento e fazem esse tratamento de forma adequada, elas possuem então uma carga, têm a chance de ter uma carga viral indetectável, e aí a chance delas transmitirem a doença, o vírus, é muito baixa, às vezes até zero. Então, o tratamento adequado é também uma forma de prevenção, né, que a gente chama hoje, para poder quebrar essa barreira de transmissão da doença. No caso da sífilis, o tratamento também adequado, com o uso de preservativo, né, tudo isso auxilia, né, são formas de prevenção dessas doenças. Então, resumindo, hoje a Secretaria, a vigilância em conjunto com a assistência, né, a vigilância é responsável pela programação e junto ao Ministério da Saúde para a distribuição desses insumos às unidades de saúde, traz então os preservativos, gel lubrificante e os medicamentos para o tratamento. Ok. Então, assim, né, vendo o tabu que nossa sociedade, né, traz consigo, acredita-se que o preconceito, né, seja um dos fatores, né, não seja um principal fator, mas seja um dos fatores que dificultam e até mesmo impedem o acesso, né, dessas pessoas aos serviços de saúde. É correto afirmar que o preconceito é um fator importante? Acredito sim que o preconceito seja um fator importante de barreira de acesso à população vulnerável. E aí vem o preconceito tanto da população em geral, né? Hoje eu acho que a própria temática, né, IST, infecções sexualmente transmissíveis, ela é tratada hoje ainda, né, com muito tabu pela população geral. A própria sexualidade, né, se fala pouco de sexo em qualquer, né, hoje também na população geral. E quando a gente fala especificamente de LGBT e IST, aí a gente tem vários preconceitos envolvidos, tanto nas próprias pessoas que carregam isso e que têm medo de chegar ao serviço e não ser bem atendido, tem a questão da homofobia, tem essa questão da forma como ela será realmente tratada e recebida, acolhida, e tem a questão do preconceito do profissional de saúde, que às vezes carrega aquilo que ele tem no seu preconceito individual para a sua atuação profissional. Então, isso acaba gerando uma enorme barreira, essas pessoas deixam de procurar os serviços por não se sentirem acolhidas, e quando procuram, às vezes encontram sim essa realidade, né, de preconceituosa, e isso dificulta então com que a população tenha acesso ao diagnóstico oportuno e ao tratamento adequado. E aí a gente encontra então os números, né, altos às vezes e aumentando de infecções sexualmente transmissíveis nessa população. Então, quais as estratégias, né, da vigilância epidemiológica para trabalhar com os profissionais de saúde, já que são eles, né, que estão à frente e lidando com essa população vulnerável, né, e pode-se acreditar que na implementação de qualificações para esses profissionais, né, haveria uma baixa no índice de registro de casos de ISTs?
E aí perpassamos, então, várias questões. Acredito que essa questão da educação em saúde voltada para o atendimento, das questões da população vulnerável, população LGBT, infecções sexualmente transmissíveis, elas devem vir já desde a formação dos profissionais da área da saúde nas universidades. E isso a gente verifica, né, que é falho por a gente ter hoje uma assistência tão falha nesse quesito, né? Então, acho que a gente tem que ter um trabalho conjunto com universidades, formando profissionais com esse olhar, né, de atendimento e acolhimento humanizado para essa população. E com relação à vigilância, melhoria, né, falando aqui já da nossa área especificamente, a gente trabalha, então, com foco na capacitação dos profissionais da assistência, na melhoria e qualificação dos dados de notificação compulsória dessas doenças, porque a partir dessas informações, desses dados que a gente tem, as informações para tratar nosso perfil epidemiológico e até saber, né, se esses números de casos estão aumentando, diminuindo, e se, por exemplo, as estratégias de educação aos profissionais de saúde está tendo algum resultado ou não. Certo. Então, levando já para o lado da educação em saúde, né, e da conscientização, existem, né, os programas que são feitos mensalmente, como Outubro Rosa, Novembro Azul e Dezembro Vermelho, né, que é o mês da conscientização da AIDS. Nesse âmbito de conscientização, existe algum foco para essa população vulnerável, incluindo os LGBTs, em relação a no caso, a essa doença em específico, ou somente para a população geral, num todo? A campanha desse ano que a gente está pensando, que foi pensada, né, vai ser mais voltada à população geral, tá? Focada bem na parte de testagem, né? Porque eu acho que hoje, quando a gente fala em HIV, é testar o maior número de pessoas, diagnosticar oportunamente, né, de forma oportuna, o maior número de pessoas para início de tratamento, para que essas pessoas fiquem indetectáveis, né? Porque, como eu falei, no caso do HIV, um tratamento adequado, a pessoa fica com carga viral indetectável, e esse tratamento é uma forma de prevenção, né? É uma forma de romper essa barreira de transmissão. Então, a campanha desse ano vai ser voltada para o público geral, com esse foco de testagem, convidando toda a população a testar, né? E realizar diagnóstico, buscar tratamento e usar preservativo, né, nas suas relações sexuais. E agora a gerência também está com o planejamento de ter, fora o Dezembro Vermelho, né, mas falando de todas as outras ISTs, um Instagram próprio da gerência, né, porque hoje existe o Instagram da Secretaria de Saúde, e a gente está combinando, então, já fazendo articulação junto à assessoria de comunicação da Secretaria para que a gente tenha um Instagram próprio para falar sobre infecções sexualmente transmissíveis de uma forma mais leve, né? A gente sabe que hoje o Instagram é uma ferramenta que acaba levando informação de uma forma mais tranquila à população geral, né? Hoje a maioria da população jovem, né, tem acesso, então acho que fica mais fácil da gente levar essas orientações de prevenção, de diagnóstico e tratamento. Então, e a gente vai ter também um olhar cuidadoso para a população LGBT quando a gente tiver esse Instagram, para tentar também, para que essas pessoas se sintam incluídas e cuidadas e se enxerguem, né, nessas políticas, nessas ações e busquem o serviço de saúde, né, em busca de prevenção, de cuidado, de diagnóstico e tratamento. Muito obrigado, viu, Beatriz, pela sua atenção e até mais. Até. Obrigada a vocês. E você, profissional, estudante de saúde, o que você tem feito para mudar a situação da saúde do nosso país? Em algum momento você já se deparou com um caso de preconceito no serviço de saúde? Você tem se qualificado em atender essas pessoas, as populações mais vulneráveis? Você já parou para pensar o porquê que elas não procuram um serviço de saúde? Bom, chegou a hora de pensar, entender que nós temos todos um bem comum, a saúde. Dedicamos tempo e energia para colocar o nosso ponto de vista e lutamos pelo respeito de nossas ideias, comportamentos, características e personalidades. E poucas vezes paramos para refletir o que o nosso julgamento e preconceitos geram na saúde e bem-estar
das outras pessoas. Somos mulheres e homens com os nossos gêneros e identidades. Somos crianças, adultos e velhos. Somos altos, baixos, magros e gordos. Somos pretos, brancos, pardos e um arco-íris de possibilidades. Somos neuróticos, ansiosos, bons e maus. Somos portadores de deficiências físicas e mentais. Somos pobres e ricos. Somos saudáveis, mas também podemos ser enfermos. Somos células, órgãos e sangue. Somos iguais.